O evangelho que vivemos deve alcançar os perdidos. A gente precisa viver o evangelho. Sabe, nós temos 3 valores, aliás, 5 valores: amar a Deus, amar as pessoas, adoração e comunhão. Aí nós temos servir a Deus e servir as pessoas, discipulado e ministério. Aí a gente tem viver para Deus diante das pessoas, evangelismo. Porque não é o quanto a gente fala, mas é o quanto a gente vive. Pregue, pregue, pregue. Se preciso for, use para palavras. Essa é a verdade. O evangelho que vivemos deve alcançar pessoas. A nossa teologia não deve ser um impeditivo para atrair pessoas para Cristo. Porque se o evangelho que a gente prega, se a teologia que a gente crê é uma teologia baseada no poder do evangelho, quer dizer, vai ter transformação, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter restituição, vai ter provisão, vai ter perdão de pecados, vai ter arrependimento, vai ter renúncia. Se é esse evangelho que produz tudo isso, então não tem ninguém que fique longe de ser alcançado. Agora, às vezes nós temos, deixa eu falar aqui o que eu penso em relação a esse determinado, a gente tem uma historinha para contar, para defender uma teologia que está limitada a ideias. Escute, podemos saber toda a Bíblia, mas se não pregarmos o evangelho genuíno, não vai ter propósito se cumprindo através de nós. A gente não deve só ter o evangelho nos nossos ouvidos. A gente precisa ter o evangelho no nosso coração e na nossa vida. Diga amém. Tiago 1:22. Mas sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra, a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Você precisa romper limites para ganhar pessoas para Jesus. Me fiz de louco para ganhar os loucos. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Então, claro, existe um limite para isso, claro. Que uma vez um maluco disse para mim: não, pastor, pois eu vou para a droga para ganhar os dogrados. Que os dogrados que eu vou te dar, pelo amor de Deus. Eu vou também para a imoralidade para ganhar os imorais. Não é nesse sentido. É a linguagem, é a maneira como você aplica a conversa. Você tem que fazer com que a pessoa se identifique com você e atraia ela a Cristo, porque o objetivo é o quê? Cristo. Pastor, eu entendo, eu tenho um chamado muito forte, pastor. Meu chamado é para as nações. Eu estou me vendo na China pregando, na Índia pregando, aleluia, mas não pregou nem para o seu vizinho, não ganhou nem a própria família. Não, porque o meu chamado é tão grande que minha família não cabe nele. Não, por favor. Você sabe onde começa o campo missionário? O campo missionário que pertence a nós, pertence a você, começa a partir da porta para fora dessa igreja. Onde começa o meu campo missionário? Na porta dessa igreja. Quando você está saindo, o campo missionário começa ali. Você tem responsabilidade. Você precisa ganhar pessoas para Jesus. Você precisa anunciar o evangelho. Eu sei que existe imigração, pessoa que vem de uma igreja, que vai para outra igreja, pessoa que muda de cidade. Legal, você encontra um lugar onde você diz: aqui é o lugar onde eu devo congregar, servir a Deus. Está tudo certo, 1000 maravilhas. Você se sente bem, você gosta do pastor ou não gosta dele, mas tolera ele, aguenta ele. Tudo certo.
Mas de verdade, uma igreja que vive o Evangelho é uma igreja que ganha pessoas para Jesus, que discipula e batiza. E escute, nós vamos fazer isso este ano. Nós vamos ainda realizar muitos batismos. Nesse ano nós temos mais 6 batismos pela frente. Nós vamos batizar uma multidão em nome de Jesus. Por vezes Jesus foi criticado. Olha só como a gente tem que romper com a limitação. Jesus foi criticado. Jesus, por exemplo, estava na casa de Zaqueu, comendo, e tinha gente olhando. Ele come com os ricos. Ele come com os pecadores. E por vezes você vê Jesus dizendo, olha isso que forte, que um médico não veio para os sãos, mas veio para os doentes. É o propósito. E olha o que diz lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uau! A igreja não é um clube dos salvos. Uau! Clube mais de Cristo, clube dos salvos. Não, a igreja é um lugar de cura para os feridos e de salvação para os perdidos. É a igreja. Você deve entender, Deus quer me usar. Às vezes uma pessoa compartilha algo da vida dela para você, e você tem que se posicionar debaixo da unção do Espírito Santo. Você tem que liberar uma palavra. Você tem que ter a resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Às vezes a restauração de um casamento está na tua boca e você não percebeu. Ao contrário, você adota o costume do mundo e diz, os homens não são mais os mesmos. Vai. Não, você tem que ser resposta. Resposta de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está fazendo coro com Satanás. Vamos ver o que Tibinga está falando, que a gente vai junto. Não, você é da luz, você é sal, você anda na contramão da cultura deste mundo. Você tem o Espírito Santo, você tem sabedoria, tem discernimento do céu, você tem poder do Espírito Santo para liberar uma palavra e restaurar a vida de alguém. Levanta a tua mão direita aos céus e diga, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Hoje, posicione-se para alcançar os perdidos. Sabe por quê? Jesus não fundou um clube para a realização de eventos. Vamos fazer muitos eventos. Eu amo eventos, desde que eles tenham um propósito. E o propósito seja específico, seja claro. Eu não posso pensar como pastor de criar evento após evento sem propósito nenhum. Não, eu penso, qual é o propósito? Não, é batismo com o Espírito Santo. Quando a gente faz a nossa reunião aqui de pastores, eles estão aqui, são provas disso. A gente, quando pensa num evento, a gente pensa qual é o propósito disso. A gente ora por isso. Quando nós começamos os 40 dias de oração e jejum, eu já sabia que quando terminasse os 40 dias, ia vir uma tempestade terrível, ia vir um levante muito grande do inimigo. Mas o inimigo se levantou, está tombando feio. Sabe por quê? Quem está na unção prevalece. Quem está na unção prevalece. Agora veja o que eu vou dizer a você. Que coisa forte isso aqui. Porque tudo tem que ter propósito. É propósito, é batismo com o Espírito Santo, é despertamento de dons espirituais. O propósito desse evento é expor a teologia, uma doutrina bíblica. Amém. Glória a Deus. É ganhar pessoas para Cristo, é reunir as mulheres para que elas sejam despertadas para o ministério, para o chamado delas. O Flowers. Então tudo que a gente faz é com propósito. Não é para fazer. Isso aqui não é um clube, isso é uma igreja. É uma igreja. Escute, Jesus disse a respeito da sua igreja: nem as portas
do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Se não somos sal, o mundo apodrece. O mundo apodrece. Se não somos luz, as trevas reinam. Se não pregamos, pessoas perecem. Mas glória a Deus, eu estou olhando para uma igreja. Talvez você diga: pastor, o senhor está de brincadeira. O senhor não sabe como está a minha vida. O senhor está falando isso e o senhor não sabe. O senhor está pregando e eu estou pensando: eu preciso de um milagre. Eu estou desesperado por uma resposta. Eu preciso de socorro. Eu preciso de cura. Isso me lembra um pregador americano muito usado por Deus com cura divina. Ele estava numa cruzada e ele ministrou aquela cruzada e muitos milagres aconteceram. E ele sentiu-se mal. Depois da cruzada, quando voltou para casa, ele foi fazer exames. E o médico chegou a um diagnóstico e disse para ele: você tem sopro no coração. O que você faz? Ele falou: eu faço cruzadas evangelísticas de milagres. Isso aí, Jesus vai tocar na minha vida, vai me curar. Aí o médico falou: pois é, mas você não pode arriscar. Você pode morrer na plataforma quando estiver pregando. Não faça isso. Você não pode pregar. Ele falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Uma série de cruzadas agendadas. E ele foi para Denver. E quando ele está em Denver para pregar, ele pensou consigo mesmo: hoje Deus tem que me sustentar, senão eu morro mesmo. E na hora de colher os testemunhos de cura, de milagres, subiu uma mulher. E a mulher, quando subiu na plataforma, alguém disse: olha, esta mulher crê. Não disse que ela tinha sido curada, disse assim a pessoa que estava trazendo a mulher: esta mulher crê que Jesus pode curar ela de sopro no coração agora. Aí ele: essa mulher crê que Jesus pode curar ela. Eu estou colhendo testemunho e essa mulher não está curada, está aqui. E aí o Espírito Santo falou para ele assim: a unção que toca nela passa por você, e quando ela é curada, você também é. E aí esse pastor vai até a mulher, coloca a mão sobre a sua cabeça, e quando ele está orando pela mulher, a unção que toca na mulher passa por ele e ele é curado na mesma hora. O que você quer dizer, pastor? Quando você se importa com os perdidos. Eu acho que alguém entendeu. Eu acho que alguém entendeu aqui. Quando você se importa em comunicar, em ser um instrumento de Deus na vida de alguém, quando você estende a mão sobre a vida de outra pessoa, Deus toca a sua vida. E quando Ele toca a sua vida, coisas impossíveis acontecem.